Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou tratar um pouquinho do que aconteceu ontem, né, no dia de ontem, de quarta-feira de Libertadores, em que o Flamengo se classificou para as quartas de final depois de vencer do Cruzeiro, o Palmeiras também se classificou para as quartas de final depois de vencer do Cerro Porteño, só que mais do que isso, né, eu queria trazer um pouco também uma discussão sobre um tema que o Abel Ferreira levantou na coletiva pós-jogo, que é de que o futebol está doente, né, o futebol de forma geral. E a gente vai tratar, obviamente, mais especificamente do lado do futebol brasileiro, e aí eu vou querer debater um pouco sobre esse tema. Antes disso, peço para vocês deixarem o like, compartilharem aí sempre o canal com as pessoas que você conhecem, porque isso ajuda muito o meu trabalho aqui. Dito isso, vamos começar então pelos jogos, só para dar um panorama inicial, né? Para também dar um pouco de base para o que eu vou falar depois. Bom, tivemos dois jogos bem diferentes, né? O jogo do Cerro com o Palmeiras era um jogo de vencer ou vencer. O Palmeiras não vem numa fase muito boa, ele não vem jogando um futebol muito vistoso, e o objetivo era claro. Depois de empatar em casa, o Palmeiras foi jogar fora de casa, num gramado duvidoso, na chuva, com uma pressão gigantesca, né, do Cerro Porteño, e o objetivo era sair classificado. E isso ele fez. O jogo não foi bom, assim, foi ok, né, no quesito emoção, mas o jogo não foi bom, de alta qualidade. O Cerro é um time com muita limitação técnica e com muito empenho físico, e o Palmeiras tentou igualar da melhor forma. Conseguiu achar o gol de cabeça do Gustavo Gomes, que é, por sinal, se eu não me engano, um artilheiro de todos os zagueiros, né, de Libertadores de todos os tempos. Ele é o zagueiro que mais fez gol. E ele é, né, o zagueiro que conseguiu marcar em 9 edições seguidas gols. Ele é o jogador o primeiro jogador que consegue fazer isso, marcar um gol pelo menos em 9 edições seguidas de Libertadores. É realmente um negócio um pouco impressionante. Dito isso, o jogo foi isso, o jogo foi brigado, o jogo foi guerreado e o Palmeiras conseguiu o seu objetivo, que era a classificação, para evitar uma crise muito maior e uma eliminação bem antes do previsto, né? Já pelo lado do Flamengo e Cruzeiro, a gente teve um jogo muito diferente, um jogo de muito mais qualidade técnica, com dois times que de fato sabiam que poderiam sair classificados do jogo do Maracanã. Depois também do jogo de ida no Mineirão, que foi 1-1, o Flamengo entrava como favorito por estar jogando em casa, no Maracanã absolutamente lotado, foi recorde de público, 70 e poucas mil pessoas. E com isso, o jogo foi, principalmente no primeiro tempo, um amasso muito grande do time do Flamengo, né? O Flamengo amassou, empilhou algumas oportunidades e principalmente não deixou o Cruzeiro jogar. O Cruzeiro, que é um time de muita qualidade, muito bem treinado, que vem numa sequência excelente, talvez pela primeira vez em muito tempo não tenha conseguido executar nada que tentou. O primeiro tempo foi impressionante. O Flamengo pecou um pouco em finalização, mas tem que dar mérito também para o Cruzeiro, que conseguiu se segurar, né, de alguma forma. Só que era impressionante o nível de domínio e de anulação que teve dos jogadores, dos principais jogadores do Cruzeiro. Por exemplo, Matheus Pereira mal viu bola no primeiro tempo, o Caio Jorge mal viu bola no primeiro tempo, e sempre quando você consegue anular esses caras, o Cruzeiro, obviamente, né, fica muito prejudicado. Só que no segundo tempo o Cruzeiro voltou com outra questão mental. Voltou para o segundo tempo muito focado, marcando bem mais alto e tentando fazer uma pressão para roubar a bola do Flamengo e evitar exatamente que a bola chegasse no pé dos jogadores que estavam fazendo mais diferença, que era o Samuel Lino, o Pedro e o Arrascaeta. Isso deu muito certo no início do segundo tempo, tanto que o Cruzeiro consegue empatar o jogo e tem até a oportunidade de virar mais de uma vez, com uma bola que é salvada inclusive em cima da linha pelo Jorginho. Então, assim, o Cruzeiro teve a sua chance. Ele teve a sua chance porque é um time competente, um time bom, boas peças e bem treinado. Porém, esse ímpeto aí durou uns 15, no máximo 20 minutos, e aí o Flamengo foi pegando de volta ali as rédeas do jogo e consegue fazer o segundo gol do Samuelino, num belo gol, né? Que ele devolve o escorregão que ele deu no jogo de ida no gol do Arroio. Dessa vez, passa o zagueiro do Cruzeiro no mesmo escorregão e ele finaliza e faz o 2-1, que acabou sendo o gol da classificação do time do Rio de Janeiro, né? Do Flamengo. O jogo em si foi muito bom, né? O Cruzeiro sente esse segundo gol e não consegue mais aplicar a mesma pressão que estava fazendo no início do segundo tempo. E aí o jogo dá uma mornada de uma certa forma, né? Mas de qualquer forma o jogo foi bom, o jogo foi corrido, a arbitragem eu achei que foi bem também, permitiu o contato, permitiu que o jogo não ficasse parando toda hora. Então eu achei positivo no sentido geral e foi um dos melhores jogos possíveis de se ter nessa Liberta, né? Porque, assim, foi azar cair Flamengo e Cruzeiro nas oitavas de final. Certamente, se não se enfrentassem, ia acabar se enfrentando bem mais pra frente. Isso seria facilmente um confronto de semi de Libertadores, até mesmo a final. Por que não, né? Então, o azar do Cruzeiro, que tem um time bom e merecia ir mais longe, só que acabou pegando o melhor time da competição, né? Porque eu sou flamenguista que eu falo isso, então acabou
dando um certo azar, fez jogo duro, mas caiu da mesma forma. E o Flamengo consegue agora um respiro crucial para a temporada. Tá classificado na Liberta, próximo jogo demora um pouco. Como já foi eliminado da Copa do Brasil, agora tem uma sequência de jogos sozinhos e descansos em meios de semana, que vai ser muito importante para recuperar os jogadores e também para conseguir treinar e ficar mais focado nos jogos do Brasileirão, na eterna caça ao Palmeiras, né, que tá esse ano aí. Dito isso, falamos rapidinho sobre os jogos e eu queria entrar no mérito agora do pós-jogo, né? O pós-jogo, principalmente o jogo do Palmeiras, porque o Abel foi na entrevista, deu algumas respostas interessantes. Só que eu acho que a principal que eu queria trazer à tona aqui, que é a fala, né, do Abel no pós-jogo sobre o futebol estar doente. E eu gostaria de abrir aqui as aspas, né, do que ele falou. Bom, abre aspas. O futebol, de modo geral, está doente. Por quê? Porque se não ganhar, és fraco. Se não ficares em primeiro, não prestas. O segundo é uma merda. E vamos por aí diante. O futebol não é só o futebol brasileiro. O futebol, de uma forma geral, está doente. Andamos todos obcecados com sucesso, com o primeiro lugar. E pouca gente valoriza o esforço daqueles que tentam sempre para lá chegar. Né? Ele é português, então é um português um pouco diferente, fecha aspas, né, do que ele falou. Mas o que eu acho interessante dessa frase aqui, né, dessa resposta que ele deu? Que de fato, cara, eu concordo. O futebol brasileiro ele está doente nesse sentido. Eu já fiz essa reflexão antes, algumas vezes, de como é impressionante o fato de que no futebol, vamos falar do futebol brasileiro especificamente, né? Você tem muitos times grandes, muitos times de camisa, muitos times em que sua torcida pede títulos, pede resultado, só que você não tem muitos campeonatos. E acaba que poucos ganham. Sempre foi assim, sempre será assim. Você parar pra pensar, você tem a Libertadores, a Sul-Americana, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Esses são os 4 grandes títulos que um time brasileiro pode conquistar numa temporada, né? Então, só por aí já é pouco, considerando que o Brasil tem aí um G12, um G13. Se um time diferente ganhar todas as competições, ainda assim a chance não é muito grande de você ser campeão todo ano. E isso gera um efeito bola de neve de crítica, de perseguição, de demissão de treinador, de jogador que não presta, de diretoria, né, Jim Carrey. É sempre um fluxo permanente de tristeza e de decepção e de ódio. E isso não é muito, assim, não chega a ser algo muito positivo, né? Mas é algo muito presente no futebol brasileiro e tá se tornando mais presente com o tempo. Essa sensação das torcidas de que não vencem, essa sensação de raiva muitas vezes com as diretorias, com os atletas, com elencos, de que o time não presta, de que não faz nada. E às vezes o resultado não é nem tão negativo assim. Você vê, né, por exemplo, um time como, sei lá, os times, o Fluminense, né, o Botafogo, que conseguiram ser campeões nos últimos 10 anos de torneios importantes, só que no período, se você pegar os últimos 10 anos, por exemplo, de Botafogo e de Fluminense, a maior parte desse tempo foi um tempo meio de penúria, foi um tempo meio difícil, só que às vezes conseguiram melhor, às vezes pior, e conseguiram títulos importantes nesse período. O Fluminense foi campeão da Libertadores, o Botafogo também, por exemplo, né? E isso, cara, quando você para pra pensar em um período de 10 anos, o normal é que o seu time seja campeão, assim, de algo muito importante, né? Esporadicamente. Então você tem um título de Libertadores, um título de Brasileiro, às vezes 2, né? Um título de Copa do Brasil. É bastante coisa quando você põe um período de 10 anos. Você põe assim, 10 anos eu conquistei uma Liberta. Pô, não tá ruim. Não é um negócio ruim, né? Só que é tido como ruim. O sucesso passa muito rápido. O sucesso ele dura muito pouco. E muito rapidamente você já quer mais, você já quer de novo, porque a única coisa que importa, como a Abel falou, é o sucesso, é vencer, é ser campeão. E a partir do momento que você foi campeão, você precisa ser campeão outra vez. Só que isso é muito difícil. E a gente vive um cenário no futebol brasileiro que existe um domínio de alguns times, é claro, perante os outros. Isso meio que sempre existiu. Teve a época do São Paulo soberano, você teve a época do mais, voltando mais para trás, né? Você teve períodos em que o Cruzeiro foi muito dominante, que o São Paulo foi muito dominante, que o Palmeiras foi muito dominante mais para trás, o Flamengo também nos anos 80. Você teve vários momentos em que times dominavam. Isso é natural. O domínio de um time é algo natural, porque você monta um time, ele dura um pouco e aí ele cai. O Fluminense também teve um domínio bom, né? Esse século já, mas faz mais tempo, na época do Fred e tal. Então você tem um certo domínio, esses jogadores envelhecem ou são vendidos, e o time sai de cena e tem uma troca de quem tá ali na liderança. Isso é natural. Só que agora tá se tornando algo mais estável. Você tem Flamengo e Palmeiras, principalmente, se tornando times que estão muito estabilizados
como grandes campeões, como times que sempre chegam lá. Então, quando você vê, né, nos últimos anos, por exemplo, na Libertadores, se você pegar nos últimos. Vamos pensar assim, desde 2016, né, nos últimos 10 anos, que a gente está em 2026. Você teve o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o Flamengo de novo, o Palmeiras e o Flamengo e o Grêmio, desconsiderando os times de fora, né, o River e o Atlético Nacional. Na Libertadores, nos últimos 10 anos, você teve 5 times diferentes do Brasil que foram campeões. Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Isso não tá ruim. Isso não tá ruim, considerando que a Libertadores, por exemplo, é um torneio que jogam times de fora do Brasil também. Metade dessas vezes, né, considerando, foram times diferentes do Brasil. Óbvio, o Flamengo ganhou 3 vezes, o Palmeiras ganhou 2 vezes, é verdade. Só que ainda assim, você teve o Botafogo, você teve o Fluminense, você teve o Grêmio. Cara, e meio que sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que essa é a questão. Por exemplo, o torcedor do Corinthians, ele não aceita que o time dele não consiga ser campeão. O torcedor do São Paulo não aceita que o time dele não possa ser campeão. O torcedor do Vasco, que vive uma penúria tremenda, não aceita que o time dele não seja competitivo e que consiga ser campeão também. Do que importa você ter chegado numa final. Sei lá, o Atlético Paranaense, por exemplo, chegou numa final de Libertadores, mas não ganhou, sabe? Mas ele precisa ganhar alguma coisa. E aí quando você vê, por exemplo, a Sul-Americana, que é um torneio que os brasileiros têm dificuldade, né? Também, desde lá de 2019, por exemplo, só o Atlético Paranaense ganhou um título. Então você vê, o Atlético não conseguiu a Libertadores, mas conseguiu a Sul-Americana. Ele pelo menos teve alguma coisa. A Copa do Brasil, você tem uma variedade muito maior de campeões. Né? Você teve Corinthians, Flamengo, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Cruzeiro e Grêmio. Você tem uma variedade também aqui, que dá uma chance maior para um time ganhar, para um time quebrar esse jejum. Só que da mesma forma, para ver. Os campeões da Libertadores, né? E os campeões da Sula e os campeões da Copa do Brasil, alguns repetem, né? Você tem o Grêmio, você repetindo, você tem o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Paranaense. Todos esses times ganharam assim, pelo menos uma vez, essas 3 competições, né? Estão aí no meio. E aí, obviamente, aqui você teve Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Cruzeiro que quebraram essa lógica nas outras competições, né? Mas, por exemplo, você não tem aqui, né, o Vasco. Onde está o Vasco aqui? O Vasco não ganhou nada disso. O máximo conseguiu pegar uma semifinal, algo assim. Então você ainda tem times grandes que não conseguem. O Santos, cara, onde está o Santos, né? Se você parar para pensar, o Santos que foi tão campeão lá atrás, a gente não citou até agora. Então você tem esse jejum de títulos. Quando você para ver o Brasileirão, isso se repete de novo. Você teve Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Eu não sei se vocês repararam, mas existe uma repetição desses times, né? O Flamengo, o Palmeiras estão em todas elas, o Atlético Mineiro está em 2 delas, o Botafogo está em 2 delas, o Corinthians está em 2 delas, né? E isso você percebe que é uma tendência. Não tem muito jeito, mas é difícil de você conseguir ganhar, de você ter esse sucesso. Isso a gente tá falando dos últimos 10 anos, né? Eu tô pondo um panorama que já é longo. Panorama que já é longo. E aí entra um tópico que eu acho que é interessante nesse meio campo todo. O Flamengo todo ano vai entrar a partir de agora sendo favorito para ganhar todas essas competições que a gente falou. Beleza, não a Sula, né? Porque você tá na Liberta, mas ok. O Palmeiras é a mesma coisa. Os times mais organizados, o Fluminense, um Botafogo que esteja organizado, um Corinthians mais organizado, né? Enfim, você consegue sempre entrar, né? Ali, pô, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Mas, por exemplo, e o Inter? Cadê o Inter? O Inter não conseguiu. E olha que ele teve bons anos, mas não conseguiu ser campeão. Mas fez bons anos. Teve anos de vice-campeonato brasileiro, né? Você vê o Grêmio, que, pô, a maior parte de que a gente cita, assim, o Grêmio é lá de 2015, né? Então também já tem muito tempo. Mas é um time que às vezes chega, bate semifinal, consegue um pouco mais longe. O São Paulo, que tem um outro título, mas volta e meia também tá disputando. Foi eliminado pelo Botafogo, por exemplo, na Libertadores. O Botafogo foi campeão. E o São Paulo talvez fosse campeão naquele ano, porque o time era muito bom. Não, o time era muito bom também. Então, só que nada disso importa. Tudo isso é perdido, porque você não ganhou. E aí eu acho que entra esse mérito dos campeonatos estaduais, né? E é curioso porque a gente critica muito os estaduais, né? E como eles são, assim, como eles atrapalham o calendário, como eles colocam muitos jogos que fazem com que os times não possam ter pré-temporada e se preparar direito para o que realmente importa, né? E acaba lesionando o jogador porque o calendário fica super inchado e tudo mais. Então, obviamente, tem muita crítica para os estaduais. Só que tem um ponto que eu acho que é importante aqui. Os estaduais, eles também serviam para um lado psicológico
dos times grandes no Brasil terem títulos para reforçarem a ideia de que são grandes, né? E aí, por que que eu digo isso, né? Vamos pegar, por exemplo, o Santos e o Vasco, que eu acho que são os dois principais exemplos do eixo, né? Rio-São Paulo. São times gigantes, são times de muita torcida, são times de muita história, são times de muitas conquistas. Isso aí é uma certeza. Porém, cara, nos últimos 10, 15 anos, cara, os dois times, eles virtualmente não conseguem competir por nada. De vez em quando conseguiram, tô falando dos últimos 15 anos. Mas no geral, cara, não conseguem competir por nada. E o quão grande é um time que há 15 anos não compete? Isso tem que ser, essa questão tem que ser levantada. Por exemplo, o Bahia é mais competitivo nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 é forte, mas nos últimos 5, 6, vai, do que Vasco e Santos. O Atlético Paranaense também, né? E aí você fica tipo, poxa, mas como é que você balanceia essa questão do sucesso recente, da competitividade do time com a história dele? Estadual? O Vasco e o Santos têm nos estaduais, eu tô dando um exemplo só aqui, de oportunidades de se provarem, de darem um alento para a torcida e para a instituição. Tudo bem, a gente está passando por um momento ruim, só que a gente consegue se entregar nesse estadual e conquistar um título. Um título que historicamente sempre foi relevante. Né? Nesse caso, o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista sempre foram relevantes. E mais antigamente eram, às vezes, até mais importantes do que vários outros títulos que hoje têm mais importância. Por exemplo, a Libertadores. Durante um bom tempo ali, até praticamente os anos 80, né, algo por aí, muitas vezes o Campeonato Estadual valia mais do que a Libertadores, cara. Os times levavam mais a sério. Porque a cultura era diferente, o mundo era diferente, o futebol era diferente, tudo bem. Só que isso é um título a mais que tem todo ano. Esse título existe. Só que ele perdeu importância. Ele perdeu importância. Então, tudo bem, é verdade que os principais times, né? A gente fala de Flamengo, de Palmeiras, eles vão dominar os estaduais também. Óbvio, por definição, o time é melhor, ele ganha mais. Só que existe uma brecha para que esses outros times, que também são muito grandes do futebol brasileiro, conquistem alguma coisa. Conquistem alguma coisa. E isso é muito importante, cara, porque é uma. A gente não pode deixar de dar devida importância pro estadual, talvez, por causa disso. Porque imagina só, tudo bem, o Vasco não ganha há algum tempo o Campeonato Carioca. Mas e se ganhar ano que vem? O Vasco foi lá e ganhou o Campeonato Carioca. Pegou na semifinal o Fluminense, venceu. Pegou na final o Flamengo e venceu. O quão importante para a instituição vai ser esse título? Na hora, provavelmente, pô, ganhamos o título, só que principalmente vencemos os nossos adversários, sabe? Provavelmente o título maior vai ser porque vencemos do Fluminense e do Flamengo. Isso dá uma moral pro próprio título. Só que rapidamente esse carioca não vai valer nada e deveria valer muito, porque é um título que deveria ser valorizado. É o que dá pra ganhar, cara. E, querendo ou não, uma taça no seu. Um troféu, cara. Um troféu no seu stand de troféus. E o Santos, por exemplo, é a mesma coisa. Você tá passando por anos muito difíceis, o estadual é um alento. Só que a gente não leva mais em consideração. Então, teve ano já do Palmeiras, por exemplo, que o Palmeiras foi campeão, não sei se foi ano passado ou ano anterior. O Palmeiras foi campeão só do Campeonato Paulista. Cara, como só? Como só do Campeonato Paulista? Você tem, o Palmeiras disputou o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Dos quatro, ganhou um. E isso é desconsiderado. O ano foi ruim. O ano foi uma merda. Só ganhou o Campeonato Paulista. Não vale nada. Se o São Paulo não ganha nada, mas ganhou o Paulista no início do ano. Pô, valeu. Não serve. Poxa, gente, como assim? O que se espera de todos os times que ganhem só 3 títulos? É complicado, sabe? É complicado. E eu acho que a gente não. E até a Copa do Brasil, tá? A Copa do Brasil, muitas vezes, para vários times já, não tem mais a devida importância que deveria ter. A Copa do Brasil é vista como já um troféu meio B por vários times, vários times. A não ser aqueles que têm um histórico muito particular com a Copa do Brasil, tipo São Paulo, que nunca tinha ganhado, né, por exemplo, e aí comemorou horrores. A Copa do Brasil é quase que um ufa, salvei meu ano, hein? Ganhei a Copa do Brasil, ufa, salvei o ano. E não uma comemoração no nível que deveria ser, porque é um título muito grande, é um título muito importante. E só dá para sustentar tanto time grande em um torneio se você tem mais oportunidades de título. Porque senão, no tempo,
esses times vão se apequenar por natureza, por natureza. Porque você vai ter um domínio de um grupo seleto. Pode até trocar um pouco, mas no fundo isso vai acabar acontecendo. É tipo o Big Six da Premier. Você tem ali 6 times que dominam, cara. Ah, beleza, às vezes um tá pior e surge um outro, mas na média vai estar sempre na mão daqueles 5 ou 6 times. Todo ano. Todo ano. E se não tem a Carabao Cup, né? Antigamente, agora não lembro mais qual que é o nome, a Copa da Liga Inglesa, que eles levam menos a sério, que uns times mais diferentes, mas de muita história, às vezes conseguem ganhar, um Everton, sei lá, um Aston Villa, um sei lá o quê, entendeu? Isso é um alento para esse time, porque ele já se apequenou. Ele já se apequenou. Historicamente, ele era um dos grandes, mas há muito tempo não consegue nem competir, então ele diminui de tamanho, ele se torna um médio. Isso acontece na Espanha, porque você tem o Barcelona, você tem o Real Madrid e o Atlético de Madrid ali tentando. O resto é médio. Você tem na Bundesliga, você tem o Bayern de Munique, o Dortmund, mais ou menos, um ou outro de vez em quando, tipo o Leverkusen, o resto é médio. Você tem na França o PSG e no fundo o resto virou médio na França. Cara, o Lyon, né? O Olympique de Marseille, que são times, porra, muita história e tal, são irrelevantes. Na verdade é essa, se tornarem relevantes, porque não são competitivos. Porque você tem um domínio, no caso da França, por exemplo, de um PSG que é extremamente dominante. Né? Você tem na Itália uma questão muito diferente. Porque como quebrou esse domínio, porque teve Calciopoli e crise financeira e o caralho a quatro, você quebrou o domínio ali do que era Juventus, Milan, Inter de Milão. Né? E aí de vez em quando você tinha Nápoles, Roma e tudo mais, mas você tinha também um bloco muito fechado que se quebrou. E aí eles ainda são dominantes, mas você tem mais oportunidades de times entrarem ali no meio e causarem uma certa confusão. Como é mais ou menos o futebol brasileiro, né? Só que tá ficando cada vez mais top-heavy, né? Que a gente diz às vezes. Você vai ter agora, cara, Flamengo, Palmeiras e tá faltando ainda umas peças. Se o Corinthians se organizar, ele automaticamente vai se tornar um. Ele tá no ponto de se tornar um, ele só precisa que parem de ferrar a instituição. O São Paulo é a mesma coisa. Se pararem de ferrar a instituição, rapidamente ele entra nesse grupo e não sai mais. Né? Os times do Rio, o Fluminense, né, um Botafogo com SAF organizada, né, enfim, rapidamente entra nesse grupo e não sai mais. Sabe? E é isso vai fazer com que o resto tenha que se adequar de uma forma, tipo o Cruzeiro, por exemplo, que tem uma SAF organizada hoje com o Pedrinho e tudo mais, ele consegue também entrar nesse grupo e ele precisa se estabelecer ali para ele não sair mais. Só que tem uma hora que esse grupo vai fechar, porque não dá para você ter um grupo grande. É impossível pelo número de títulos. Porque você vai dividir os títulos e vai ter que ser no máximo ali entre 5 times, cara. Você vai ter Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e mais alguém. O resto não vai estar disputando. Porque já são um grupo de 4, 5, 6 times muito poderosos. Que se você ganha de um, tu perde pro outro. Então vai ficar sempre na mão deles. E aí você não consegue mais trazer títulos para o seu clube. E com isso seu clube cai de tamanho. Ele para de ser competitivo, ele não consegue mais ganhar. Quando você vai ver, o Inter tá 41 anos sem ganhar o brasileiro. O Inter tá 40 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. E qual é a projeção do Inter ganhar o Campeonato Brasileiro? Quando que o Internacional vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Não dá pra ter ideia de quando, cara. Porque o time tá uma merda, tá desorganizado, existe um domínio de outros times muito melhores do que ele. A projeção é de que ele não ganhe nunca mais. Eu imagino o Bahia ganhando um título antes do Internacional, pô. E isso, pensando pro futebol brasileiro, é um paradoxo. Porque o Inter é um gigante do futebol brasileiro. Dito isso, ele nunca vai ganhar o Campeonato Brasileiro mais. Porra, sei lá, em 2080, 80 anos sem ganhar o Brasileirão, vai estar lá o Inter. 100 anos sem ganhar o Brasileirão. Aí como é que você vai argumentar que esse time é gigante no campeonato? Se ele é incapaz de vencer o torneio? Ele não é mais. Então você tem esse paradoxo no Brasil dos times gigantes que vão naturalmente se tornar times médios, intermediários, que é o que aconteceu na Inglaterra. E o estadual, querendo ou não, serve para quebrar um pouco isso, para dar um título. Por exemplo, no Sul, normalmente Grêmio ou Inter vão ganhar. Então eles vão sempre ter um título que vão manter eles com um troféu, com uma moral. Né? Mesma coisa em Minas, com o Cruzeiro e o Inter, com o Bahia e o Vitória na Bahia, enfim. Isso dá uma moral, dá um gás para você continuar tendo um pouco de ego positivo, né? O que é bom, o que é benéfico. Enfim, é uma discussão um pouco complexa, mas é meio paradoxal. E que no fim, se acabarem abolindo os estaduais de forma geral,
o que parece ser um caminho natural das coisas, né, a abolição dos estaduais, ou um formato em que os times de Série A entrem muito depois, enfim, você pode tirar, na verdade, um último fio que permita que tantos times sejam considerados gigantes, porque senão com o tempo eles vão deixar de ser. E não importa a história, não importa o que já aconteceu no passado, cara, porque a gente tem esses exemplos na Europa. Os times vão se tornando insignificantes, vão se tornando irrelevantes. E as novas gerações vão parando de se importar. É óbvio, existe uma regionalidade no Brasil, né, que faz com que você sempre se importe com o time da sua região. É verdade, é verdade. Só que você pode pegar exemplos de regiões do Brasil em que as pessoas torcem sim para os seus times locais. Só que perde-se relevância nacional. Você vê, tipo, o Remo e o Paysandu. O Remo e o Paysandu já foram times de Série A. E aí, beleza, tem menos dinheiro, ainda mais fora do eixo e tudo mais, mas eles meio que desapareceram. Não tem relevância nacional. Lá, né, em Belém, lá no Pará, tem relevância. Só que para as grandes competições, você acaba tendo que optar por um outro time também, porque o seu time não está mais lá, ele não é mais competitivo nelas. Então gera-se um paradoxo complicado. Enfim, é uma discussão mais ampla, mas eu acho que foi interessante essa fala do Abel Ferreira porque traz esse assunto à tona, que eu acho que é um assunto importante de ser debatido, porque senão ele vai se tornar uma crise, que para mim já existe no futebol brasileiro, de, de que muitos times não entendem muito o papel que eles têm hoje, né? Porque fingem que são algo que no fundo eles não conseguem ser na prática. Só que isso vai gerando ódio, vai gerando questões negativas, vai gerando climas de merda que em algum momento vão culminar com crises maiores. Né? Em alguns clubes já tem essas crises maiores. E que podem ser solucionadas, por exemplo, tentando contratar doidado, isso vai quebrar instituições. E aí pode ser um caminho sem volta. Né? A gente vê várias num caminho perigoso. O Botafogo, o Vasco, o Santos estão caminhos perigosos, cara. E às vezes, na tentativa de você salvar um time num cenário hipotético, num cenário irreal, você vai acabar de destruir esse time e aí pode ser um caminho sem volta de fato. Como também na Europa aconteceu com alguns times que tiveram que fechar suas portas e recomeçar do zero. Se não me engano, Bordeaux, eu acho que é um dos principais exemplos na França. O time acabou, pô. E recomeçou e tá na Série D. E é um time histórico, super campeão do passado. Vai fazer o quê? Então acho que é importante o debate e entender o papel que cada time tem hoje para conseguir fazer um planejamento para onde você quer chegar daqui a 10, 15, 20 anos, sei lá. E isso eu acho que os clubes brasileiros não fazem. Não fazem e deveriam fazer para se preservar. Bom, dito isso, um vídeo um pouco mais filosófico aí sobre esse tema, né? Talvez um pouco confuso, espero que não, espero que tenha sido proveitoso de alguma forma e que levante esse debate aí na cabeça de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até a próxima.